Bom dia, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante com os nossos corações. Meus amados, queremos nesse dia refletirmos sobre o instrumento mais poderoso que Deus, na sua graça e misericórdia, dotou todos os salvos, todos os homens, pequenos, grandes, idosos, homens e mulheres, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, passaram a usufruir desse dom maravilhoso chamado fé. E queremos justamente falar sobre isso, baseando a nossa palavra em 5 versículos da Bíblia, que vão versar sobre o que é a fé, qual a fonte da fé, como se mover pela fé. Gostaríamos de iniciar justamente pelo versículo que nos é mais emblemático dessa situação, que é uma explicação do autor de Hebreus sobre o que seja a fé. Vamos ler junto esse texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que coisa maravilhosa! A fé é a completa convicção daquilo que ainda não vemos e com certeza precisamos, necessitamos. É essa força, esse instrumento que Deus pôs à disposição do salvo, de que nos leva a termos plenitude de convicção de que essas coisas, ainda que não existam, elas já são pela fé, elas já são por esse instrumento, coisas que se tornarão factuais, reais, verdadeiras em nossas vidas. É justamente entre o querer, entre o desejar e esse hiato de tempo que é o esperar o tempo certo disto se concretizar, das coisas que somente no mundo espiritual, invisível, isto foi ordenado, isso foi estabelecido, é que depois os nossos olhos poderão contemplar. É por isso que o autor de Hebreus, ele declara de que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que nós não podemos ver. Que maravilhoso relato esse das Escrituras Sagradas. A fé de que Deus cuida de nós, e é uma verdade, é um fato. A fé de que somos supridos nas nossas necessidades, seja quais forem essas necessidades, tem um leque muito amplo, né? Pode ser de ordem espiritual, material, econômica, financeira, pode ser de ordem sentimental, de todas as ordens, quaisquer que forem as nossas necessidades, nós podemos, pela fé, que é esse instrumento precioso que Deus dotou a nós, os salvos, esperarmos no tempo de Deus a consecução desse valor, desse propósito, desta coisa, e tendo a certeza que, ainda que não vemos, ela já é real. Nunca nos esqueçamos, até mesmo na vida física, material em que vivemos, primeiramente as coisas são determinadas, realizadas no mundo invisível, no mundo espiritual. É por isso que o autor de Hebreus, ele fala sobre isso. Gostaríamos de novo ler com você o texto. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que coisa maravilhosa, meus amados. Essa semana eu tive a oportunidade de rever um videozinho que me tocou muito profundamente, que fala sobre essa fé, a fé que temos em um Deus que controla, que dirige, que tem um domínio de todas as coisas. É por isso que nós cremos que Deus criou
e sustenta as coisas não acontecem a olé. Mesmo diante da situação que nós temos vivido, nós temos em nossos corações a certeza que nada está descontrolado, que nada está fora do propósito de Deus, porque Deus está sentado no trono da sua glória, soberano, regente, dominante de todas as coisas. E é por isso que essa fé, esse instrumento de crer desta maneira, é algo tão maravilhoso. Gostaríamos de partilhar nesta hora esse videozinho com você. Ouça com atenção, é uma canção que nós temos cantado, mas que tem uma profundidade tremenda para alimentar a nossa fé. Vamos ouvir esta canção, vamos ouvir esta palavra nesta hora. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é... Que coisa maravilhosa esse vídeo. Um médico, enfermeiros, auxiliares, dentro do que me parece ser uma UTI ou uma semi-intensiva, não sei, mas cantando ali para os colegas de profissão, para aqueles que estão ali enfermos, o que é a fé dominante de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está exercendo a sua soberania em tudo, seja qual for a situação que estejamos vivendo. E essa canção relata bem essa verdade, a verdade de que Deus não perdeu o controle de nada. A vida, a morte, se faz calor, se faz frio, se nós aqui estamos e depois não estamos, tudo está sobre o domínio da fé. E é impossível nós percebermos isto sem a fé. Para os outros, isso que tem acontecido esses dias é um fato simplesmente natural. Eu li um artigo dizendo que a cada 100 anos se repete essa questão dessas epidemias. Mas quem disse que Deus está ao longe, está sem domínio, sem o controle de tudo? Não. Todas as coisas, como a palavra de Deus nos exorta, elas existem, acontecem para que a glória de Deus seja manifestada. É por isso que nós precisamos ter essa certeza, ter essa fé de que remove montanhas. Gostaria de ler com vocês o livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, onde a palavra de Deus nos diz: pois vocês são salvos pela graça,
por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Que versículo maravilhoso. Se a fé é um instrumento em que todo crente tem e pode usufruir, é bom que nós entendamos que não é uma fé natural, não é uma fé que o homem tem, que vai estudar e passar em um vestibular, que vai trabalhar e ver o fruto brotar da terra, de que após a noite virar o dia, depois do inverno virá tempos mais quentes. Não, essa fé é fé transcendente, a fé que nos possibilita justamente a vermos as coisas que ainda não existem, como que elas já sejam de fatos reais. É por isso que é bom que nós chamemos a atenção nesse instante de que a fé não é algo natural no homem, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus, é uma graça de Deus sobre a vida de todo salvo. É por isso que você que está me ouvindo aí e já fez a entrega da sua vida a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, você já possui em você esse talento, esta ferramenta, esse dom especial da parte de Deus, porque ela vem de Deus e vem justamente para que o nome de Deus nisto seja glorificado, não vem do homem. Vamos mais uma vez lermos juntos esse versículo, quando ele diz: olha, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Que coisa maravilhosa essa palavra. É a palavra que nos dá a certeza de que Deus está no controle de tudo, de que Deus está vendo essas coisas que têm acontecido nos nossos dias, de que Deus está cuidando de você, está cuidando da sua família, está com suas mãos de graça e poder sobre ti. E seja o que possa acontecer, esse poder nunca sairá, esse poder nunca deixará de estar nas mãos do Senhor. É por isso que nós temos essa certeza. Primeiro, fé como instrumento das coisas que esperamos, mesmo sem ver. E depois, a consciência plena de que esta fé é uma dotação, é um milagre, é um dom de Deus na vida dos salvos. Gostaríamos também de lermos com vocês o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, onde a palavra de Deus nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mais uma vez, a palavra de Deus nos impacta de modo profundo. Olha, meus amados irmãos, é preciso que nós não permitamos que dúvidas estejam povoando a nossa mente e o nosso coração. É preciso que nós não deixemos nesta hora essas questões em abertas, de que como vai ser o amanhã, será que Deus está vendo, será que Deus está cuidando, será que vai haver a providência de Deus, será que Deus vai me livrar dessa situação, não serei um dos que serão impactados por toda essa situação. Quero te dizer que você não deve permitir que essas questões povoem, domine a sua mente e o seu coração. É por isso que as Escrituras declaram: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei se vou estar vivo ou não amanhã, não sei se o meu alimento do dia ele estará pronto diante de mim na minha mesa, hoje ou amanhã, mas eu não posso perder jamais a consciência de que Deus existe e que Ele está no controle de todas as coisas. E é preciso que nós exercitamos com profundidade, com verdade, essa relação. A relação de que, estando na presença de Deus, próximos de Deus, nós precisamos estarmos certos de que Ele recompensa
aqueles que o buscam crendo na certeza de que ainda que haja tanta luta, tanta dificuldade, diante de dias e noite, vida e morte, nós tenhamos a plena certeza de que Ele existe e Ele tem cuidado, porque todos aqueles que o buscam estão debaixo das suas recompensas. Gostaríamos também de lembrarmos agora justamente essas coisas que nós já falamos até aqui. A primeira, de que a fé é esse instrumento maravilhoso que traz à existência as coisas que nossos olhos físicos, momentaneamente, nesse instante, não podem ver, mas que eles se tornam concretos quando nós a exercitamos. A segunda é compreendermos de forma determinante de que essa fé é algo transcendente, que vem de Deus, não é natural do homem, não está inerente a todo homem. Não, o homem natural não consegue experimentar desta fé, porque esta fé, ela é uma dádiva, é um dom otorgado por Deus aos que crerem. E agora que nós falamos já de que precisamos não permitir que dúvidas, que questionamentos, elas afetem essa relação de fé e de verdade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não pode operar na dúvida, Deus não opera na dúvida. É preciso que aqueles que creiam, diante de toda e qualquer circunstância, continue basilando, fundamentando o seu coração em Cristo. É preciso isto. Meus amados irmãos, a fé é tão maravilhosa, de que a palavra de Deus em 1 João, capítulo 5, verso 4, ela nos declara o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou repetir, 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é esta palavra. Olhe, nós somos nascidos de Deus, nós nascemos para sermos vencedores. Paulo declara que somos mais do que vencedores em todas as coisas. Haja comida, não haja saúde, morte, doença, haja o que houver, nós somos mais do que vencedores. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olhe, eu sei que estamos submetidos a qualquer outro ser humano nesse instante a estarmos à mercê desse vírus, mas eu quero dizer que é importante nesta hora que nós não percamos essa dimensão, a dimensão do controle de Deus em todas as coisas, e mediante a esta fé estabelecermos esse propósito em nosso coração de que Deus está nos guardando de todo mal. Não porque um crente não possa ficar doente, até porque de repente alguém pode adoecer e dizer, teve pouca fé. Não, eu não sei quais são os propósitos de Deus, e sei que Deus tem propósito em todas as coisas, mas quero dizer aquilo que a fé me diz e que a própria ciência diz. Não é positivismo, não é ficar com um mantra dizendo não vai me atingir, não vai acontecer, não vai me alcançar. Não, meus amados irmãos, é pelo exercício da fé nós crermos que Deus cuida de nós e crermos pela fé, sendo como Paulo declina, que somos mais do que vitoriosos em todas as coisas. Olha o versículo como diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É por intermédio dela que nós venceremos esse instante, venceremos esse momento. A igreja não foi ainda arrebatada, nós não estamos vivendo o tempo da tribulação, pois quando acontecer isto, o Espírito Santo será tirado da terra, não haverá mais este paráclito aqui conosco, e evidentemente de que se o Espírito Santo será tirado da terra, a igreja com ele será tirada, porque a promessa de Cristo de que ele estaria conosco
todos os dias até a consumação dos tempos. Olhe, nós estamos falando de que em meio a toda essa circunstância, nós temos a fé que nos torna mais do que vencedores, a fé que nos faz vencer o mundo e todas as suas relações. Isso é muito importante. Nós não podemos desvanecer nesta verdade. Não podemos deixar que isso seja tirado de nós, porque nós somos nascidos de Deus, nascidos para vencer o mundo, e a vitória que vence o mundo está justamente na nossa fé. Meus amados, encerrando a palavra de hoje, eu gostaria de deixar um texto em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13, que também profundamente me toca para esse instante. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Eu quero pedir à igreja, pedir a você, salvo em nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a graça, segundo as ricas misericórdias do Senhor, de que você não perca essa dimensão. Seja vigilante. Não dê oportunidade à carne nesse instante. Não dê oportunidade a estar se deleitando com as coisas que são do mundo. E bem sabemos quais são as obras do mundo, aquelas que são as obras da carne, declarado lá em Gálatas, no capítulo 5, prostituição, avareza, mentira e tantas outras coisas que de forma pertinente distanciam o homem de Deus. Vamos estar vigilantes, não vamos dar lugar a estar nos prostituindo, a estar duvidando, não vamos deixar lugar para que a pouca vigilância nos empurre a nos distanciarmos de Deus e dos seus propósitos. Você sabe muito bem, como cristão, o que fazer, o que realizar, o que produzir. Vamos ler a palavra de Deus. Quanto tempo temos no nosso ministério exortado a você a se aproximar da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus é ter certeza de ter intimidade com Deus, de conhecer Deus, de conhecer a sua vontade. Esteja vigilante, mantenha-se firme na fé, orando, crendo de que Deus ouve a sua oração, colocando a sua necessidade diante do Senhor, colocando a sua vida, a sua família diante do Senhor. Olhe, meus amados irmãos, firmeza na fé é tudo que nós precisamos agora nesse instante. Estarmos convictos pela fé do domínio que Deus tem sobre todas as coisas. Seja um homem corajoso, não se amedronte, não tema o espanto noturno, não esteja atemorizado por aquilo que podem fazer a nossa carne, sejam os homens, os vírus, seja o que for. Seja corajoso, seja forte para enfrentar esse momento. E ser forte para enfrentar esse momento é deixarmos claro ao mundo a nossa convicção de fé, a nossa atitude de fé diante de tudo. Ainda que para alguns pareçam que tudo terminou, tudo acabou, que não há retorno, nós seremos fortes e firmes na nossa convicção de fé. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, Deus está cuidando de você, está cuidando da sua família. Por isso, seja vigilante, mantenha-se firme na fé, seja um homem corajoso, uma mulher corajosa, seja forte. E quando tudo isso passar, do outro lado nós estaremos louvando e cantando um hino de glórias a Deus, que criou e sustenta todas as coisas pelo poder da sua graça. Que Deus te abençoe, que esse dia seja um dia abençoado, de que a graça de Deus inunde sobre a sua vida, de que muita certeza e convicção da fé encha a sua alma e a sua mente. Quero orar por você em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, peço a tua bênção sobre a vida do teu povo. Sustenta-nos na fé,
firma-nos na rocha, que é Cristo, o Pai da fé, e dar-nos a certeza, dar-nos a convicção eterna de que Tu estás no controle de todas as coisas. Te imploramos pela vida dos vulneráveis, ó Deus, dos mais idosos, dos que têm doenças imunes. Ó Deus, pedimos a Ti que Tu vejas também, ó Deus, todos aqueles que precisam do pão, do cobertor nesta hora, que Tu esteja usando a Tua igreja, abençoando este povo, segundo a Tua rica misericórdia. Abençoa-nos, ó Pai, dar-nos esse dia na Tua presença, leva-nos a lugares mais altos a cada dia. Nós oramos agradecidos em tudo isto, hoje e eternamente, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e que te cubra da certeza de que a fé é o instrumento mais poderoso do universo. E este instrumento, esse dom, esse talento especial da parte de Deus foi dado gratuitamente a cada um dos salvos em nome de Jesus. Até mais em outro encontro em nome de Jesus. Amém.